Olá, para quem nos ouve e boas-vindas a mais uma investigação profunda. Hoje a nossa missão é destrinchar algo que, à primeira vista, parece uma ferramenta super banal do nosso dia a dia, mas que esconde uma engenharia arquitetônica e comercial que é, absolutamente genial. Com certeza. A engenharia por trás disso é brilhante. Nós vamos analisar o MusiQ. É um sistema SaaS, um Software as a Service, criado no Brasil pelo Marcelo Diniz. Na superfície, a proposta é muito simples. É uma plataforma para tocar música ambiente em bares, restaurantes e eventos. Mas ao mergulharmos nos documentos que baseiam a nossa análise de hoje, fica muito claro que o objetivo real é transformar essa música em uma máquina autônoma de lucro e de engajamento. Exatamente. Não é só um player. Da bem pesada de gamificação, nós reunimos um material muito fascinante. Nós temos acesso ao Project Blueprint, que é o documento mestre do projeto, algumas propostas comerciais voltadas para donos de bares, um documento institucional e, de forma surpreendente, um mapa técnico detalhado do back-end. Basicamente, um resumo das funções do arquivo index.js. E é um conjunto de fontes riquíssimo, porque nos permite cruzar a vitrine comercial com os bastidores técnicos. A gente vê a promessa de marketing e logo em seguida a matemática e o código que garantem que essa promessa se cumpra na vida real. E para quem está acompanhando a gente, imagina a seguinte cena que é uma experiência quase universal. Um bar lotado, numa noite de sexta-feira. Em uma mesa, um grupo está ativamente disputando quem vai conectar o celular no Bluetooth da caixa de som, mudando a música bem na metade. O que sempre gera confusão. Sempre. Em outra mesa, um cliente chama o garçom pela 10ª vez, pedindo para tocar só mais uma música de uma banda específica. Enquanto isso, o garçom, que já está completamente sobrecarregado, tenta apenas entregar os pedidos de bebida. Uma noite típica? É um cenário caótico. Gera atrito entre os clientes, frustra a equipe e, no fim das contas, não traz um único centavo a mais para o caixa do estabelecimento. Bom, vamos desempacotar isso. O Músico Muse entra justamente para pulverizar essa cena, organizando a fila musical de uma forma assustadoramente inteligente. O que é fascinante aqui é a mudança completa de paradigma que salta aos olhos nos documentos comerciais. O sistema não é desenhado para ser um simples player de vídeo ou um aplicativo de playlist glorificado. Ele é posicionado no mercado como uma plataforma de Entertainment as a Service, ou seja, entretenimento como serviço. Entertainment as a Service. Achei chique. É bem chique e, na prática, ele atua como um gerente digital de operações invisível. A plataforma pega um ativo que já existe no ambiente físico, que é a música ambiente, e cria uma infraestrutura onde a curadoria é terceirizada para o próprio público do bar. Mas atenção, essa terceirização ocorre sob regras sistêmicas muito estritas. E o mais curioso sobre isso é como essa arquitetura resolve o problema fundamental de negócios, que é a monetização. Porque, historicamente, a música num bar é um centro de custos, né? Sem dúvida. Historicamente dá prejuízo. A menos que o local tenha um show ao vivo, cobrando a entrada, a música ambiente gera zero retorno financeiro direto. Pelo contrário, o dono do estabelecimento paga por equipamentos de som caros, paga taxas de licenciamento de direitos autorais, tipo o ECAD aqui no Brasil, e ainda precisa lidar com a dor de cabeça de ter funcionários gerenciando playlists. E o modelo proposto aqui muda essa dinâmica completamente. É o fim definitivo do Bluetooth gratuito e daquela ditadura do pendrive. A solução de autovenda detalhada no projeto é de uma elegância tremenda. O Blueprint descreve um cenário onde os frequentadores do bar não precisam baixar absolutamente nenhum aplicativo. O que já tira uma barreira enorme, né? Fricção zero. A fricção para o usuário final beira o zero. Quem está na mesa simplesmente aponta a câmera do celular para um QR Code fixado no local, acessa um painel web super leve e compra créditos usando plataformas de pagamento instantâneo como o Mercado Pago, por exemplo. E a grande sacada comercial entra aí. Exato. O verdadeiro motor do negócio está na divisão dessa receita. O valor pago por cada música que um cliente adiciona à fila é dividido automaticamente entre a plataforma Music e o dono do bar. E o grande trunfo de marketing é que o bar utiliza todo esse sistema de graça. Ou seja, uma despesa e um ponto de estresse operacional se transformam magicamente em uma linha de receita recorrente.
sem nenhum custo de adesão para o empresário. Mas espera, como pesquisadora curiosa, eu preciso olhar para a segurança disso. Se a fricção é zero e a pessoa está fazendo todo o processo de compra pelo próprio navegador do celular, não tem como um usuário mais esperto interceptar essa comunicação? Como assim, um hacker? Isso. Alguém com conhecimento de programação poderia simular um pagamento falso, injetar um código ali no navegador para inflar o próprio saldo e passar a noite inteira controlando o som de graça. Como os desenvolvedores evitam esse tipo de fraude, já que o ambiente web num celular é tão vulnerável? Essa é uma dúvida excelente e nos leva a um conceito de arquitetura vital detalhado no mapa técnico do back-end. Eles chamam isso de blindagem de saldo. A plataforma assume, por padrão, que o celular do usuário é um ambiente hostil e não confiável. Interessante. Eles já partem de um princípio de que o celular vai tentar enganar o sistema? Precisamente. Portanto, o sistema contorna qualquer tentativa de fraude, garantindo que o saldo de créditos do cliente, a variável Credits Balance, resida exclusivamente em um cofre digital fechado no servidor lá na infraestrutura do Google Cloud. O celular do cliente apenas envia um pedido de compra, mas não processa o dinheiro em si. Então a carteira digital fica totalmente isolada da interface da mesa. Totalmente. O saldo só é alterado por meio de um processo invisível de comunicação entre servidores. Quando o cliente paga, a plataforma de pagamento avisa diretamente o servidor do Music através de um sinal seguro, o webhook. E aí entra a função Receive Webhook. Ah, eu vi essa função no mapa técnico. Isso. O servidor atualiza o saldo usando o que a engenharia chama de transações atômicas. Nas Cloud Functions, uma transação atômica funciona sobre a regra do tudo ou nada. O sistema garante matematicamente que a operação de criar o checkout com a função Create Credit Checkout, debitar o crédito e colocar a música na fila aconteça simultaneamente com perfeição, ou nada acontece. E além disso, as regras estritas do banco de dados Firestore criam muros de contenção. Um cliente não consegue acessar o faturamento do bar ou ver dados de outros clientes. É um ecossistema blindado. Certo. Agora, resolvendo a questão do dinheiro, a gente esbarra num problema social muito mais complexo. Se a fricção de pagamento é quase nula e qualquer pessoa com saldo pode pagar para tocar o que quiser, como o dono do bar não perde completamente o controle do ambiente? Esse é o grande medo de qualquer gerente. Imagina o desastre se um grupo resolve pagar para tocar um sertanejo profundamente melancólico no auge de uma sexta-feira super animada, esvaziando a pista. Ou pior, o que impede alguém de pagar para tocar um podcast de 10 minutos sobre finanças ou até discursos políticos gigantescos no meio de uma festa? Uma catástrofe para a vibe do lugar. E aqui, vale abrir um parênteses importante baseado nas nossas fontes. A restrição a temas políticos ou ideológicos é mencionada nos documentos de forma estritamente neutra. É apenas uma ferramenta de moderação configurável que o dono do bar pode ativar para manter o foco exclusivo no entretenimento, sem que o sistema tole nenhum partido. Mas a questão central permanece: como evitar o caos sonoro? Esse é, sem dúvida, o maior risco de entregar a curadoria musical nas mãos do público. E é por isso que os documentos dedicam tanto espaço ao que eles chamam de segurança digital, que é movida a inteligência artificial. Não estamos falando de um filtro bobo de palavras proibidas. O sistema opera com uma malha de proteção de 3 camadas antes que qualquer vídeo seja aprovado para tocar. 3 camadas? Isso não custa muito caro em termos de processamento? Esse é o pulo do gato. A primeira camada nem envolve inteligência artificial pesada, justamente por uma questão econômica. Faz sentido rodar IA avançada para cada pedido de música imaginável em centenas de bares simultaneamente e afaliar a operação rapidinho. Exato, por isso a primeira camada é um pré-filtro cirúrgico. A função que faz isso é a YFAT Video Signals. O sistema é inteligente o suficiente para não gastar dinheiro acionando a IA logo de cara. Primeiro, o servidor faz uma varredura instantânea nos bastidores do YouTube, puxando os metadados ocultos. Ele verifica a duração, a categoria oficial e os rótulos do conteúdo. Então, se o vídeo for muito longo, ele já barra ali mesmo. Barrado na porta. Se o vídeo passar de 10 minutos ou estiver categorizado oficialmente como notícias, educação ou podcast, ele é rejeitado instantaneamente. O sistema elimina o lixo óbvio antes de gastar recursos valiosos. Mas e se o conteúdo for de fato uma música, só que com uma temática que destrói o clima do bar?
É aí que entra o verdadeiro cérebro da operação, certo? Sim, os vídeos que sobrevivem a essa primeira peneira são enviados para a segunda camada, que é alimentada pelo modelo GPT-4o Mini. O sistema cria um roteiro invisível através da função Build System Prompt. Ele age como o gerente do bar instruindo o segurança na porta. Nossa, genial! Ele envia os dados da música para a IA com diretrizes claras, dizendo algo como, neste bar específico, hoje, não permitimos ritmos agressivos nem músicas excessivamente lentas. A inteligência artificial, acionada pela função Check Track Genre, analisa o título, o nome do canal e a descrição para determinar se a faixa se alinha com a vibração desejada. Ela compreende as nuances que um simples filtro de palavras jamais pegaria. Mas e o custo dessa análise profunda? Porque, mesmo filtrando o lixo óbvio, ainda são muitas músicas sendo analisadas por IA o tempo todo. O mapa técnico menciona uma engenharia envolvendo caches, não é? Essa é uma das soluções de arquitetura mais brilhantes do projeto. A eficiência de custos vem do fingerprint de cache. O sistema utiliza um algoritmo de hash SHA-1 na função iCacheWrite para gerar uma espécie de carimbo VIP único para cada música analisada. Pensemos assim. Se alguém em um bar pede uma música extremamente popular na noite de hoje, a IA analisa, determina que é adequada e a libera. E aí ela memoriza essa decisão. Imediatamente, o sistema gera esse carimbo VIP e o guarda. Se amanhã uma pessoa em outro bar, em outro estado, pedir exatamente a mesma música, o sistema reconhece o carimbo VIP numa fração de segundo, ele pula a inteligência artificial, não gasta nenhum centavo em processamento e libera a faixa imediatamente. É uma rede de conhecimento compartilhada que se torna mais barata e mais rápida a cada música tocada. Se conectarmos isso a um cenário maior, isso revela uma transição tecnológica muito profunda. Nós estamos vendo a inteligência artificial sair daquelas janelas de chat passivos, onde a gente faz perguntas, para atuar como uma governança invisível em tempo real. Ela está ditando o que pode e o que não pode se manifestar no mundo físico. E já que falamos sobre quem dita as regras, a gente precisa olhar para quem está no comando físico dessa operação. E aqui entramos na nossa terceira área de análise, que é a gamificação e a dinâmica no salão. Os documentos detalham a interface do dono do bar, o arquivo admin.html. E essa interface tem uma estética muito específica, né? Eles chamam de modo gamer. Isso. A proposta visual e psicológica é colocar o dono do estabelecimento no cockpit de uma nave espacial. Não existem menus intermináveis ou planilhas complexas. Existem botões de ação rápida, controles de volume digitais e interruptores visuais para gerenciar o ambiente com um toque de um dedo. Dá uma sensação de controle absoluto para o empresário. Mas aqui é onde fica realmente interessante. Porque, ironicamente, enquanto o dono tem esse poder de veto lá no cockpit dele, o público que está nas mesas experimenta o que podemos classificar como uma democracia implacável. Implacável é a palavra certa. O sistema não permite apenas que a pessoa pague para adicionar músicas. Ele permite que todo mundo no bar interaja com a música que já está tocando no momento. Usando o celular, a galera pode votar para curtir ou pular a faixa. É essencialmente transportar a mecânica de engajamento das redes sociais para dentro do ambiente físico compartilhado. E a matemática social por trás dessa democracia é fria e exata. O Blueprint revela um algoritmo de execução desenhado para evitar pequenos mutins. Funciona assim: se uma música atinge 70% de desaprovação, ela entra na mira do sistema. Mas há um detalhe de proteção importante: o quórum mínimo. Para evitar que uma mesinha de amigos frustrados pule a música de todo mundo. Exatamente. O sistema exige um quórum mínimo de, digamos, 7 votos, para garantir que uma única mesa não consiga sabotar a fila do bar inteiro. Quando esses critérios são atingidos, uma Cloud Function chamada Skip Track entra em ação e age sem piedade. Ela corta a música atual no meio e força o pulo automático para a próxima. Doa a quem doer. É a gamificação total do ambiente. E em contrapartida, há um reforço positivo fortíssimo também, né? Se alguém escolhe uma música que levanta a pista e recebe uma avalanche de curtidas, o sistema gera bônus de créditos e devolve para a carteira digital dessa pessoa que pediu. É recompensa financeira dentro do ecossistema do bar
para quem sabe ler o ambiente e atua como um bom DJ. Isso cria um incentivo poderoso para as pessoas continuarem gastando e se engajando na plataforma. E olha, aqui reside o maior insight de negócios desse documento. Pode falar. A verdadeira inovação tecnológica não é apenas o código em si, é a transferência brilhante de risco operacional. Antigamente, o dono do bar pagava um DJ ou assinava um serviço de curadoria, assumia o custo financeiro e torcia para que o público gostasse do resultado. O risco era inteiramente dele. O que essa plataforma faz é terceirizar esse risco para o próprio consumidor. É uma sacada absurda. Agora são os clientes que fazem o trabalho de curadoria musical. Pagam para colocar a música na fila e, através das votações, filtram o que é bom ou ruim. O dono do bar não faz absolutamente nada, tem custo zero e ainda embolsa metade do lucro gerado por essa dinâmica. É a monetização de um espaço físico com risco operacional transferido para o usuário. Essa perspectiva muda tudo. Mas toda essa engrenagem, essa gamificação social só funciona se a experiência auditiva e visual no bar não for interrompida em nenhum momento. O que nos leva ao nosso quarto grande bloco de análise: a automação total e o som que nunca para. O letreiro digital, certo? Sim, a televisão do bar, que normalmente ficaria passando um canal de esportes no mudo, vira um outdoor interativo. O painel visual injeta banners com a capa do álbum da música que está tocando, o nome de quem pediu e espaços para publicidade em tempo real. O dono pode ir lá no cockpit e colocar, tipo, cerveja em dobro até as 20 horas, e isso aparece instantaneamente na tela. O uso dessas telas consolida o conceito de entretenimento como serviço. Mas a automação precisa ir além da imagem, precisa resolver o som. Qualquer pessoa que trabalhe na noite sabe que o maior pesadelo de um bar é aquele silêncio repentino e constrangedor quando a música acaba. O som de talheres batendo e conversas isoladas esvaziam o estabelecimento em minutos. E como a plataforma resolve aquele momento em que a fila seca, quando não tem nenhum cliente disposto a pagar por uma música? O sistema contorna isso com o conceito de modo ocioso, ou idle mode. É uma automação de transição extremamente fluida. O dono do bar pré-configura uma playlist de fundo padrão. Se a fila de pedidos pagos secar, o sistema percebe e faz o fade-in dessa playlist no volume exato desejado. O bar não fica em silêncio de forma constrangedora nunca. E quando alguém finalmente paga? Assim que o novo pedido pago entra no sistema, o volume do som ambiente diminui suavemente e a nova música assume o controle. Incrível. Mas a gente sabe que depender de internet em bares lotados e cheios de interferência é sempre um risco enorme. Os documentos detalham algum cuidado com a resiliência técnica dessa operação? Muito cuidado. O back-end possui o que eles chamaram de watchdog do player, ou cão de guarda digital. A função Player Control atua com tokens seguros e fica monitorando a execução do vídeo ininterruptamente. Se a conexão oscilar e o clipe travar, ou se por algum milagre um vídeo passar de 10 minutos fugindo dos filtros, o Watchdog detecta a falha e pula automaticamente para a próxima faixa. A música não para. E para manter a segurança do player, o Index.js usa funções de proteção de infraestrutura, não é? Sim, funções críticas como Rate Limit or Throw, para evitar que alguém bombardeie o servidor com requisições, e a Cleanup Player Token Hash, que garanta que chaves de acesso antigas sejam descartadas. Tudo blendado. Agora tem outra camada vital dessa automação, que é o controle da equipe. Porque os garçons precisam estar integrados a essa máquina de vendas, mas dar a eles acesso total ao sistema seria perigoso. A arquitetura resolve isso com o link do garçom. Funções como Get Waiter Status e Create Package as Waiter permitem que a equipe acesse uma interface simplificada no celular. O garçom só consegue vender créditos e adicionar valor na comanda do cliente de forma limitada. Ele não vê o faturamento geral. Não. Ele não tem acesso aos dados de faturamento nem às configurações do dono. Isso isola a operação de salão da administração financeira. Bom, analisando todo esse ecossistema do Index.js, cheio de funções de segurança e automação, desde o pagamento até o cão de guarda, então o que tudo isso significa no final das contas? O grande aprendizado prático para quem escuta a gente é entender como a verdadeira inovação se manifesta. Inovações reais muitas vezes não criam comportamentos novos do zero. O que o MISC faz é pegar um comportamento orgânico e problemático,
que é a briga pelo som, a disputa pelo controle, e aplicar uma tecnologia robusta em Node.js para organizar, gamificar e monetizar essa experiência. Torna o processo melhor para todas as partes envolvidas, criando um ecossistema à prova de fraudes e altamente rentável. Fiquei impressionada em pensar como milhares de linhas de código invisíveis operando na nuvem conseguem, de fato, orquestrar e moldar o comportamento de dezenas de pessoas dentro de um espaço físico. Isso nos leva a um questionamento final instigante, uma reflexão que não está explorada nas fontes, mas que deixamos para quem nos acompanha pensar a respeito. Por favor. Se uma inteligência artificial aliada à votação da multidão já é capaz de ditar, com precisão cirúrgica, o ambiente sonoro de um espaço social para maximizar o lucro, quanto tempo falta para que esse mesmo filtro democrático algorítmico passe a curar e alterar outras partes das nossas interações no mundo físico? Em tempo real, imagina a iluminação de um local mudando conforme o humor da multidão, ou preços dinâmicos no cardápio se ajustando aos votos do salão, ou até mesmo decidindo o tipo de público que tem a entrada permitida dependendo da vibe coletiva. Nossa, o mundo digital está silenciosamente reescrevendo as regras do espaço físico. É uma provocação que com certeza vai fazer quem nos ouve olhar para a próxima ida a um bar com outros olhos. Agradeço imensamente a companhia nessa jornada de hoje e até a nossa próxima investigação.